Olá, tudo bem, meus alunos? Estamos retornando, com as nossas atividades referente à segunda etapa. Então, nosso primeiro assunto é atos e fatos administrativos. Então, vamos prestar atenção no vídeo e no final, como sempre, tem a nossa prática, ok? Então, vamos lá. Então, está aí agora nosso novo assunto. Eu estou aqui embaixo, o assunto está aqui em cima. Atos e fatos administrativos, ok? Então vamos lá. Para não ficar enrolando muito, tem aqui o conceito, é claro, de atos, que é o primeiro assunto, que são os acontecimentos que ocorrem na empresa e que não provocam alterações no patrimônio. Quando a gente fala em alterações no patrimônio, nós estamos falando do balanço patrimonial, tá certo? Então, um exemplo é o quê? Admissão de empregados, assinatura de contrato de compra, de venda e etc. Esses atos administrativos são aqueles atos que não fazem parte do objeto da contabilização, quer dizer, não vão entrar no balanço patrimonial, como contratação de um empregado. A pessoa assina lá o ato, que é o de contrato, mas vai alguma conta para o balanço, como contratação de empregado? Não. Então, esses atos administrativos, eles não são objetos da contabilização. O que significa, professor? Eles não entram no balanço patrimonial. Ok? Vamos lá. E os fatos administrativos? Esses sim, são os acontecimentos que ocorrem na empresa, é claro, que provocam as variações nos valores patrimoniais. Ok? Então, ele vai mexer no balanço. Ele pode ou não alterar o patrimônio líquido, que é o PL, e deve ser contabilizado através das contas patrimoniais e contas de resultado. Foi o que a gente viu, né? As contas patrimoniais, aquelas que estão no balanço, e as contas de resultado são as despesas e receitas que, apesar de não entrarem no balanço, mas podem modificar o balanço ali, dependendo da situação. Então, os fatos administrativos, eles podem ser classificados em três grupos. Os permutativos, que são a de troca, ou troca é a mesma coisa, os modificativos e os mistos. Então, vamos ver cada um tipo de fato administrativo. O primeiro, fatos permutativos, são aqueles que permutam ou trocam os elementos componentes do ativo ou do passivo, sem modificar o valor do patrimônio. Ele pode ocorrer troca entre os elementos do ativo, entre o elemento do passivo e ambos ao mesmo tempo. Então, os permutativos são apenas trocas de valores. Quer dizer que ele vai mexer no balanço patrimonial, nas contas patrimoniais, ou vai mexer só com aqueles elementos do ativo, que são os bens, e os direitos, ou só com aquelas contas do passivo, que são as obrigações. Ou os dois, sendo que eles vão haver troca, não vão modificar o valor do total do balanço, tá certo? E esses fatos permutativos ainda são divididos em três situações. Permutativos entre elementos do ativo. Então, o que significa? Olha, ele envolve somente os elementos do ativo. O que significa isso? É que ele vai mexer só naquelas contas do ativo, nos bens e nos direitos. Conta caixa, conta clientes, conta veículos, promissórias a receber, aluguéis a receber e etc. Então, ele só vai mexer naquela conta. Vamos lá, um exemplo. Eu tenho uma conta caixa e uma conta veículos, certo? Não, melhor. Eu tenho uma conta caixa e uma conta mercadoria. Essa é um fato permutativo. Olha só, o que vai acontecer? O valor da conta caixa é R$ 1.000 e o valor das mercadorias também é R$ 1.000. Então, eu tenho 12.000 no meu ativo. O total é 12.000, então vamos dizer que eu tenho somente essas duas contas, certo? Então, eu vou pegar e vender R$ 500 em mercadorias à vista,
Se eu pegar esse R$ 500 que eu vendi mercadoria à vista, o dinheiro que eu recebi da mercadoria vai para o caixa. O caixa vai ficar com 1.500 e a mercadoria vai ficar com 500, mas o valor total vai continuar 2.000. Então, houve uma troca de valores entre a mercadoria, a conta mercadorias, e a conta caixa. Então, ele vai mudar ali só os elementos do ativo, não mudando no total dessas contas, tá? Só mexendo ali os valores, uma troca de valores. Como ele colocou aqui, né? Compra à vista ou a prazo pelo preço de custo. Né? Como se eu tivesse essa troca de valores entre as duas contas, não mudando no total final. Não esqueçam disso. O segundo caso são os permutativos entre elementos do passivo. Quer dizer, envolve apenas as contas do passivo, a gente já sabe, somente as obrigações. É a mesma coisa que aconteceu do primeiro, em que só mexe com as contas do ativo. No caso, o exemplo que ele dá aqui são as retenções efetuadas dos salários dos empregados na folha de pagamento, como o INSS, Imposto de Renda, Contribuição Social e Sindical. Um exemplo bem desse tipo de situação é o que? No caso, a retenção. Eu tenho R$ 1.000 para pagar para o empregado, lá conta salários. Dessa conta salários, pode aparecer uma outra conta, que é a conta, no caso, impostos a recolher, que é do recolhimento do salário do contribuinte, né, do empregado, e R$ 200. Vamos lá. Então, ele vai retirar R$ 200 da conta do salário do empregado e vai montar uma nova conta que é contribuições a recolher. O valor total, que é de R$ 1.000, vai continuar de R$ 1.000 do passivo, porque o valor de R$ 800 da conta salário, mais o valor que ele retirou daquela conta, que são as contribuições a recolher, que é R$ 200, vai continuar R$ 1.000 o total. Importante isso, ele vai mexer entre os valores, mas não mexe no total. A terceira situação são permutativo entre elementos do ativo e entre elementos do passivo. Mais uma vez, os fatos administrativos permutativos, eles não modificam o valor total no balanço patrimonial, ok? Então, envolve contas do ativo e do passivo. A gente não viu a primeira, envolvia só contas do passivo. A segunda envolvia só contas do ativo, né? Ou ao contrário. Mas cada uma só envolvia as contas de determinado, do ativo e do passivo. Agora essa mexe com os dois lados, com o lado ativo e com o lado passivo. Então, provoca um aumento ou diminuição do patrimônio, mas sem modificar o patrimônio líquido. Tá? Essa segunda aqui, essa terceira situação, elementos entre o ativo e o passivo, vai modificar o patrimônio, mas não vai modificar o PL, o patrimônio líquido, que fica lá no passivo, como a gente já sabe. Ok? Um exemplo, compra a prazo, né, e pagamento de obrigações. Como é que compra a prazo? Porque não vai mexer? Vamos lá, vamos pensar a mesma coisa. Dos exemplos anteriores. As compras a prazo. Então, eu tenho a conta caixa e a conta caixa e a conta mercadorias, cada uma com R$ 1.000. Vou vender mercadorias a R$ 500 através de duplicatas a receber. Através de duplicatas a receber. Então, vai cair dinheiro no caixa? Não. Vai abrir uma nova conta. Mas nesse caso aqui, gente, só para como é que se diz? Ficar mais simples, no caso foi compras a prazo da empresa. Quando a empresa compra, não é vendas, tá? Então, esquece a primeira parte aí. Então, compras a prazo. Que compras a prazo. Então, a empresa vai comprar, né? Vai comprar a prazo. Mercadoria, vai comprar mais R$ 1.000 de mercadorias. Então, vai mais R$ 1.000 de mercadorias para o ativo, né?
que vai ficar 2.000, o caixa vai ficar com 1.000. Como ele comprou a prazo, não vai mexer no valor do caixa. E vai abrir uma outra conta no passivo, que é no caso o duplicado a pagar, ou promissórias a pagar, mais R$ 1.000, e vai aumentar o total dos dois lados. Ou pagamento de obrigações, é a mesma coisa. Ó. Pagamento de obrigações, eu não tenho R$ 1.000 para pagar de obrigação dos fornecedores, eu pago 500, eu vou tirar dinheiro do caixa. Então vai diminuir o meu total no balanço ali, né? E vai diminuir também o total do lado do ativo, assim como o total do lado do passivo. Então vai mexer nos dois lados e vai mexer no total deles lá, mas não no patrimônio líquido, como já foi falado, ok? Além dos aqueles fatos que a gente viu, os primeiros fatos, que são os fatos permutativos, existem os fatos modificativos. Então, o que são esses fatos modificativos? São aqueles que acarretam alterações para mais ou para menos no patrimônio líquido. Para mais ou para menos. Os fatos, mais uma vez, os fatos permutativos, eles não modificam o patrimônio líquido. Os fatos modificativos, sim. Tá? Desses fatos, nós temos os fatos modificativos diminutivos, que diminuem o patrimônio líquido. Esses fatos diminutivos envolvem uma conta patrimonial ou uma ou mais contas de despesa. Quais contas de despesas? São as contas de resultado. Tá? Então, contas de resultado são as contas de despesa. Que são as contas de despesa? Cafezinho, pagamento de energia elétrica, aluguéis, né? Descontos, não descontos recebidos, descontos adquiridos. Tá? Então, todas essas despesas, lanche, gasolina, água, então pode ser esse modificativo. Ele mexe com uma conta patrimonial, apenas uma conta, ou mais contas de despesa, que são essas, entre outras. Tá? Um exemplo, vamos imaginar o nosso balanço patrimonial com caixa, né, mais uma vez, mercadorias, fornecedores, no caso, fornecedores a pagar, e o PL, o patrimônio líquido, tá? que é o lucros e prejuízos acumulados. Tá? O capital, quer dizer, e o lucros e prejuízos acumulados, essas contas. Né? Vamos pensar nessas 4 contas. Se o caixa está com 1.000 e o fornecedor também está com 1.000, e a mercadoria está com 1.000, nós temos 2.000 do lado. Das obrigações, com certeza nós vamos ter salários a pagar, vamos botar 500. O capital, a gente vai colocar mais 500. E os lucros acumulados, ou prejuízo, a gente vai colocar 1.000. Para bater os R$ 2.000 do lado do ativo e do lado do passivo. Esses fatos diminutivos modificativos, ou modificativos diminutivos, que ele toma conta de uma conta, né, do balanço patrimonial, uma conta patrimonial ou uma conta de resultado, é no caso, porque ele não se conta no balanço. Então, vou lá, uma despesa, pagamento de energia elétrica. Vou pagar, eu vou tirar dinheiro de onde para pagar essa energia elétrica? Vamos lá, R$ 100 de energia elétrica. Vou tirar dinheiro da onde? Do caixa. Então, vou tirar lá da conta patrimonial caixa. Eu tenho uma conta respectiva à conta caixa do lado do passivo? Eu não tenho. Então, de onde é que eu vou tirar esses R$ 100? Do lucros e prejuízos acumulados. Tá? Então, quando a conta não tem uma respectiva, no caso do balanço patrimonial, das contas patrimoniais, que não tem uma conta respectiva com a outra, do lado do passivo, vai retirar ou vai entrar dinheiro no lucros e prejuízos acumulados. Os modificativos aumentativos, olha, envolve uma conta patrimonial e mais uma conta de receita. Então, qual é as contas de receitas? Pode ser vendas de equipamentos, são aqueles que não estão no patrimônio líquido, tá? São aqueles que não estão do lado do ativo, nas contas do ativo.
pode ser aluguéis ativos, né? Descontos recebidos, certo? Então, o que acontece? Vamos lá. Não tem no balanço, como conta patrimoniais, aluguéis ativos, que são aluguéis que a empresa recebe. Se ela receber R$ 500 de aluguel, esses R$ 500 das contas de resultado vai para o caixa, lá no balanço patrimonial, lá nas contas patrimoniais. Mas só que também tem que entrar do lado do passivo para abater os valores. Não esqueça que os valores do balanço patrimonial tem que ser sempre iguais. Então, para onde é que vai aqueles R$ 500 que foi para o caixa do aluguel? Vai para o lucros acumulados. Tá? Não esqueçam disso. Continuando, nós temos os fatos mistos. Tá? São aqueles que envolvem ao mesmo tempo um fato permutativo e um fato modificativo. Pode, portanto, acarretar alterações no ativo e no patrimônio líquido, ou no passivo e no patrimônio líquido, ou no ativo, no passivo e no patrimônio líquido. Então, esses fatos mistos, ele mexe com os fatos permutativos e os fatos modificativos, tá certo? Acontece mais ou menos quando se há venda, no caso de imóveis ou veículos que geram lucro. No caso, eu tenho um veículo de R$ 1.000 no meu balanço, mas eu consigo vender ele por 1.500. Os 1.500 vão para o caixa, né? Aumentou 500 mais do valor que eu tinha do meu veículo, e aquele outros 500 para bater os valores vai para o lucros ou prejuízos, tá certo? Além dos fatos mistos, temos fatos mistos aumentativos. Esse envolve duas ou mais contas patrimoniais e uma ou mais contas de receita. Olha só, os aumentativos são as contas patrimoniais e as contas de receitas. Venda de bem com lucro, foi isso que eu falei para vocês. Recebimento de direito com juros, foi isso que eu falei para vocês, agorinha, certo? E os fatos mistos diminutivos, que ele envolve duas ou mais contas patrimoniais e uma ou mais contas de despesa. Venda de bens com prejuízo, no caso o cara tem um bem que vale R$ 1.000, mas só consegue vender por 800. Recebimento de direitos com desconto, eu tenho uma duplicata a receber por R$ 1.000, mas o cara pagou uma semana antes, tem 10% de desconto, então só vou receber 900. Tá? E as obrigações, como já falamos de obrigações com juros e etc, e várias outras. Então, é mais ou menos isso os nossos fatos administrativos, tá? Essas são as definições deles. E o importante é que, em alguma observação em relação ao fato administrativo, nós temos o fato gerador da despesa. O que seria esse fato gerador da despesa? É o acontecimento que dá origem a uma despesa, e a maior parte deles decorre do consumo de bens e a utilização de serviços. Pode ser também um desconto a devedores e juros acrescidos aos impostos. E o fator de receita, tá? Que é o acontecimento ou fato que dá origem a uma receita. No caso, a maior parte deles ocorre por venda de bens ou prestação de serviços. Também pode ser os juros acrescidos dos devedores ou o desconto que eu tenho nas liquidações antecipadas de dívidas. Então, agora é hora da prática. Gente, a nossa prática vai ser o seguinte, tá certo? Eu vou fazer as 3 primeiras e vocês vão fazer o resto. Tá? E no próximo vídeo a gente faz toda essa prática aí para vocês corrigirem no caderno de vocês. Então, a prática, faça no caderno, tá bom? É importante para vocês entenderem a relação dos fatos. Ok? Então, vamos lá. Eu vou aqui para cima. Pronto. Então, olha, utilizando o balanço abaixo,
elabore a evolução do mesmo, do balanço, dos fatos, através dos fatos administrativos que a gente acabou de estudar, tá certo? Então, ó, a gente já tem um balanço aqui, ele já tem ó, um caixa de 2.000, imóveis 1.600, direitos, nós temos duplicados a receber de 1.000, salários a pagar de 600, e o patrimônio líquido, o capital de 6.400 e o lucros acumulados de 1.600, fazendo o total do lado do ativo e do lado do passivo de 8.600. Então, o primeiro acontecimento, o primeiro fato que ocorre, olha só, é o recebimento referente a uma duplicata que a gente vai colocar no balanço, tá? Lembrando que o nosso balanço ele começa desta forma, tá? Caixa com 2.000, imóveis 5.600, salário a pagar 600, duplicados a receber 1.000 e capital 1.400 e lucros acumulados 1.600, ok? Então, a primeira situação é o recebimento de R$1.000 referente a uma duplicata. Eu vou fazer aqui. Bem, nós temos R$1.000 de receber de duplicata. Então, o que eu vou fazer primeiro? Lembrando, cada movimentação ou cada fato é um balanço diferente. Então, eu vou fazer aqui. Vou retirar os R$1.000 da duplicata a receber. Né? Vou retirar aqui. Né? Essa conta duplicata a receber, ela não vai existir no caso. Vou riscar ela, tá bom? Vocês, no caso, no próximo balanço não vai ter ela. E vai R$1.000 por caixa. E vai ficar com 13.000. Então, o total vai continuar o mesmo, 8.800. Ok? Então, o que vai mudar no primeiro? O valor do caixa e a duplicata a receber, que não vai ter mais. Tá certo? Segunda situação. Retenção de imposto no valor de R$60 da conta salários a pagar. Olha só, retenção de R$60 da conta salários a pagar. Então, retenção de impostos. Então, o que eu vou fazer aqui? Obrigações. Né? Eu tenho a conta salários a pagar. Se eu vou tirar 60 da conta salários a pagar, vai ficar quanto? Vai ficar 540. 540 da conta salários a pagar. E eu vou criar uma outra conta, que é a retenção desses R$60, que é impostos a recolher. Impostos a recolher, que é R$60, né? Que é o valor do imposto que eu tinha que recolher. Total continua o mesmo. Então, até agora eu vi dois fatos permutativos, um do lado do ativo e outro do lado do passivo, e agora vamos mexer os dois. A terceira, no caso, compra de imóveis e utensílios a prazo no valor de 1.400. Então, no meu balanço, tá certo? No meu balanço, aqui o balanço terminou assim, olha, conseguem ver como é que o balanço terminou? Dessa forma. Então, no meu balanço agora eu vou colocar a terceira, que é do compra de móveis e utensílios. Então, eu vou colocar do lado do ativo, lá no bens, móveis e utensílios. Quanto é que é o valor? R$1.400. Foi compra. Né? Então, R$1.400. Agora vai mexer no meu total. Então, 8.600 mais 1.400 dá quanto? Vamos aí, fazer a continha. Vai dar o quê? 10.000.
Então, meu total vai ser 10 mil do lado do ativo. Se eu vou comprar a prazo e foi compra de imóveis e decílios a prazo. Mas só que não está dizendo se foi através de duplicata ou promissória. Então a gente vai colocar duplicatas, é claro, né? Então vai ser através de duplicatas. Então vou colocar duplicatas do lado do passivo a pagar. Quanto é a duplicatas a pagar? R$ 1.400. R$ 1.400. O valor do meu total do lado do passivo também vai ficar em R$ 10 mil. Então, entenderam como é que é o esquema? Então, façam o restante, a letra D, E, F, G, H, que são correspondentes a cada um dos fatos estudados. No próximo vídeo, a gente continua a nossa atividade, a nossa prática, e eu espero que vocês consigam fazer. Um abraço, até a próxima. Fui!